Olá, sejam muito bem-vindos à aula de grandezas químicas. Vamos começar aqui com alguns pontos fundamentais, como por exemplo, massa atômica. Massa atômica é quantas vezes um átomo é mais pesado do que um dozeavos isótopo 12 de carbono. Convencionou-se que seria o carbono 12 o escolhido. A gente sabe que na natureza existem isótopos, e então, com relação ao carbono, existe o isótopo 12, o 13 e o 14. Porém, o 12 que foi escolhido aí como referência. É como se eles tivessem pegado o átomo de carbono 12, dividido em 12 pedacinhos, e pegou-se aí o 1/12avos, né, desse carbono, dessa pizza, e colocou aí como referência de massa atômica para todos os outros elementos do planeta. Tá? É como se eles tivessem colocado numa balança, de um lado a massa atômica e do outro lado todos os outros elementos do planeta, e compararam quantas vezes esse elemento seria mais pesado do que esse pedacinho de carbono aqui, tá bom? Então, é isso que é massa atômica, é quantas vezes um átomo é mais pesado do que um dozeavos isótopo 12 de carbono. Onde que eu encontro isso? Tabela periódica. Então, eu tenho aqui o meu bário como exemplo, né? Sempre eu tenho o símbolo, eu tenho dois números, um menor e um maior. O menor sempre vai ser o número atômico, tá? O número maior sempre vai ser o número de massa e vai ser, a partir de agora, também a massa atômica. Então, o bário é 137 vezes mais pesado do que um dozeavos isótopo 12 de carbono. Qual é a unidade? U é a unidade de massa atômica, tá bom? Porém, na natureza existem isótopos, conforme eu mencionei no começo. O que os cientistas fizeram? Eles tiraram uma média ponderada dos isótopos que tem no planeta. Tá? Eles fazem esse cálculo da média ponderada e colocam na tabela periódica, por isso que dá número assim quebrado, né? E a gente utiliza número arredondado. Então, tem algumas exceções onde a gente vai utilizar, como por exemplo, cloro, a gente usa 35,5, e tem outras exceções aí, e às vezes o exercício menciona para você utilizar exatamente aquele valor lá, tá bom? Então, como que fica esse cálculo da média ponderada? Eu trouxe um exemplo aqui. Então, por exemplo, o oxigênio. Existe o oxigênio 16, o 17 e o 18, né? Como que fica o cálculo dessa média ponderada? É simples. É a massa do primeiro isótopo multiplicado pela porcentagem, mais a massa do segundo isótopo multiplicado pela porcentagem e assim sucessivamente. Lembrando que a somatória dessas porcentagens aqui tem que ser igual a 100. E faz isso tudo dividido por 100 aqui, né? Para chegar no cálculo correto e tirar a porcentagem, né? Então, esse valor é colocado na tabela periódica, tá bom? Então, substituindo aí os valores, então eu tenho, ó, massa multiplicado pela porcentagem, massa multiplicado pela porcentagem, tá? Fazendo o cálculo aí, eu chego em 15,999, que é justamente o valor que tem lá na tabela periódica para o oxigênio. Quando a gente for utilizar nos exercícios, a gente utiliza 16, tá bom? Unidade U. Como que fica a massa molecular? Massa molecular é quantas vezes uma molécula é mais pesada do que um dozeavos do isótopo 12 de carbono, tá? Mas na tabela periódica não tem molécula. E aí, como eu encontro? Eu somo as massas atômicas, tá bom? Então, por exemplo, molécula da água, H2O. Eu vou pegando elemento por elemento. Então, primeiro, hidrogênio. Então, fica lá um U, né, que é a massa atômica do hidrogênio, multiplicado pela atomicidade, ou seja, a quantidade de vezes que ele aparece aqui na molécula, tá? Então, fica 2U mais 16U, somando 18U. Significa que a molécula da água é 18 vezes mais pesada do que um dozeavos do isótopo 12 de carbono, tá? Eu trouxe um outro exemplo, que é o ácido sulfúrico, fazendo aqui o cálculo do mesmo raciocínio, pegando elemento por elemento, você vai chegar em 98U. Em química, a gente não trabalha assim. Um átomo reage com outro átomo, ou uma molécula com outra molécula. Não, a gente utiliza grandezas maiores, né? A gente utiliza mols. Então, mol, a partir de agora, é uma quantidade de matéria. Então, assim como uma dúzia igual a 12, um mol vale 6,02 vezes 10 a 23, que é esse número aqui, que ficou conhecido na história como o número de Avogadro, porque foi Avogadro, o cientista, quem propôs aqui esse valor numérico, tá bom? Qual é a unidade?
A unidade vai depender da grandeza que você estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando com átomos, vai ser átomos, moléculas, a unidade vai ser moléculas, íons, a unidade vai ser íons, tá bom? Isso vai depender da espécie em que você estiver trabalhando. O plural de mol é mols, tá? Então, eu posso trabalhar com 2 mols, 3 mols, 4 mols, tá bom? E o conceito aqui de massa molar. Massa molar é a massa de 1 mol da substância. E onde que você encontra essa massa de 1 mol da substância? Mais uma vez, tabela periódica. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui para você. Então, por exemplo, ferro, tá? 26 é número atômico, então significa que o ferro tem 26 prótons dentro do núcleo. E 56, aqui arredondando, né? Significa que o número de massa, que é a somatória de prótons mais nêutrons do ferro, é 56. Tá? E também a massa atômica, significa que o ferro é 56 vezes mais pesado do que um 12º do isótopo 2 de carbono. E significa também que se eu for lá no laboratório e pesar 56 gramas de ferro, nessas 56 gramas de ferro eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, esse número maior aqui da tabela periódica, ele significa 3 coisas. O número de massa, a massa atômica e a massa molar. Lembrando que a massa molar é expressa em gramas por mol, porque ele expressa a massa de 1 mol da substância. Um exercício aqui para praticar o que eu acabei de explicar. Então, qual é a massa contida em 4 mols de água? Tá? Como é cálculo, existem N caminhos para você percorrer aí, para você chegar no mesmo resultado. Eu vou te propor 2, tá bom? Então, vai aí o primeiro caminho. Você vai fazer a seguinte correlação. 1 mol de quem? Água, 18 gramas, somando, né, as massas atômicas, hidrogênio 1 vezes 2, mais oxigênio 16, 18. Eu tenho quanto? 6 vezes 10 a 23. Eu dispenso o 0,02 quando a gente for fazer o cálculo, tá bom? O número correto é 6,02 vezes 10 a 23, mas você dispensa o 0,2, ok? Então, 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Moléculas, porque a água é uma molécula, ok? Qual é a massa? Então, X embaixo de massa, tá? E mols foi o que ele me deu aqui como dados, tá bom? Vou fazer aqui a multiplicação em cruz e eu vou chegar aqui em 72 gramas. Pronto, simples assim. Veja que aqui, nesse conceito de grandezas químicas, você precisa elaborar corretamente a tua regra de 3, tá? Então, você não pode misturar mol com massa, com molécula, tá? Porque senão daí você vai fazer o cálculo errado, ok? E o outro caminho seria você utilizar uma fórmula muito conhecida em química e você vai utilizar bastante nos próximos conteúdos, que é de número de mols. Então, número de mols, massa sobre massa molar. O N é o número de mols, o M pequenininho, né, minúsculo, expresso em gramas, é aquele que você vai lá na balança e pesa, dado em gramas, tá? E eu tenho a massa molar, que é aquele da tabela periódica, tá bom? Expresso em gramas por mol. Fazendo a substituição, veja, ele me deu 4 mols, então ele me deu N, tá? Quem ele quer é a massa, e 18 gramas por mol é a massa molar. Fazendo o cálculo, eu chego em 72 gramas também. Qual é a massa de uma molécula de óxido de cálcio? Óxido de cálcio é CaO, ok? Fazendo aí a somatória, eu tenho a cada 1 mol de óxido de cálcio, eu tenho 56 gramas, porque cálcio é 40 gramas por mol e oxigênio é 16 gramas por mol, tá? E esse valor aqui é sempre tabelado, 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas, porque óxido de cálcio é um composto. Eu quero a massa, então X embaixo lá dos 56 gramas de uma molécula. Veja, ele quer a massa de uma molécula, então essa massa tem que ser muito, muito, muito pequena, certo? Faz a multiplicação aqui em cruz e você chega em 9,33 vezes 10 elevado a menos 23. Toma muito cuidado na hora de você for fazer esse cálculo, tá bom? Cuidado com a regrinha de potência, vai ficar 1 sobre 10 a 23, por isso que subiu 10 a menos 23, tá bom? Para você conseguir esse valor, que é um número bem pequeno. Então, veja, eu ando 23 casas para a esquerda, porque essa potência aqui é negativa. Então, realmente, está coerente a resposta. Eu trouxe aqui uma questão da Unesp para vocês.
Por ocasião das comemorações oficiais dos 500 anos do descobrimento do Brasil, o Banco Central lançou uma série de moedas comemorativas em ouro e prata. Uma delas, cujo valor facial é de R$ 20, foi cunhada com 8 gramas de ouro 900, uma liga metálica que contém 90% em massa de ouro, tá? Então veja, ele falou que o que eu coloco ali de liga metálica, somente 90% é ouro. Conhecendo o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, e sabendo que a massa molar do ouro é 197 gramas por mol, pode-se afirmar que numa dessas moedas existem, qual é a quantidade de átomo? Ele quer número de átomos. Primeiro passo, eu preciso saber o quanto realmente é ouro lá naquela moeda, certo? Então ele falou que essa moeda tem essa massa aqui de 8 gramas, que é a liga metálica. Liga metálica é uma mistura homogênea de metais. Então ele falou que 90% aí dessa mistura, né, dessa liga, é ouro. Então esse é o meu primeiro passo. Então eu vou lá, 8 gramas, 100%, 90%, X, tá? Então eu chego em 7,2 gramas. Agora sim, eu vou lá e começo a fazer o cálculo com relação à quantidade de átomos. Então, a minha correlação é a seguinte: a cada 1 mol de ouro, eu tenho 197 gramas. Ele até me deu a massa molar aqui, que é a massa de 1 mol, tá? Ele me deu também o número de Avogadro, ok? 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, ele quer a massa, ele quer átomos, né? E ele me deu a massa aqui fazendo o cálculo, ok? Multiplico aqui em cruz, né? E eu chego em um valor de 0,22 vezes 10 a 23 átomos. Andando uma casa para a direita, eu chego nesse número aqui, 2,2 vezes 10 a 22 átomos de ouro, tá? Então, na realidade, não é difícil. Você precisa saber correlacionar as grandezas, tá? Espero que você tenha curtido. Me siga aí nas redes sociais. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as próximas aulas, tá bom? Até mais!